E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Se realmente estourasse uma terceira guerra mundial, aliás, quero saber sua opinião se isso é possível acontecer. O Brasil, ele teria que tomar uma posição ou ele ia ficar igual a Suíça ali, que fica, me deixa aqui quietinho? O que você acha? O Brasil, do ponto de vista geopolítico, isso não é independe de governo, né? É mais uma política de Estado, isso. O Estado brasileiro, ele sempre foi conhecido por ser um Estado neutro. Um Estado que só adota sanções quando a ONU considera que aquelas sanções têm que ser adotadas. Então, o Brasil, pelo que eu conheço ali do Itamaraty, do histórico das nossas relações, de ter essa característica de um país pacifista, vai tentar adotar a política de ficar em cima do muro, tá? Se existe a chance de uma terceira guerra mundial, eu particularmente acredito que sim, né? O mundo, ele tá muito tenso. A gente fala dos dois maiores conflitos hoje, que é entre China e Taiwan, e Ucrânia e Rússia, mas você pega, por exemplo, o Oriente Médio. Muito possivelmente a gente vai ter esse ano, 2023, um conflito fortíssimo no Oriente Médio. Israel acabou de eleger, pela 8ª vez, se eu não me engano, o Benjamin Netanyahu como primeiro-ministro. Só que para ele ser eleito, é um sistema parlamentarista. Ele tem que fazer alianças com uma série de grupos que são totalmente contrários os palestinos. Totalmente contrário o Irã, por exemplo. O Irã já anunciou, olha, se o Benjamin Netanyahu tomar atitudes ali, a gente vai atacar Israel. E o Irã é um país que hoje é parecido com Israel. Os caras já conseguem enriquecer urânio acima de 60%. Isso é um passinho para fazer arma nuclear. É questão de 2, 3 meses conseguem fazer. E Israel também é outro país que tem armas nucleares. E se a gente for olhar por trás desses dois países, o Irã é um grande aliado da Rússia e Israel é um grande aliado dos Estados Unidos. A Arábia Saudita e Irã. A Arábia Saudita é aliado dos Estados Unidos, o Irã é aliado da Rússia. Então existem muitos conflitos que estão eclodindo pelo mundo. Dificilmente o conflito da Terceira Guerra Mundial vai ser direto entre esses dois países. Mas pode ser pelo que já foi ao longo da história. A gente chama de proxy war, são a guerra por procuração. Então, Estados Unidos e Rússia não se conflitam diretamente, mas eles ficam financiando ali países para eles se conflituarem em nome de Estados Unidos e Rússia. E a população americana, professor, como é que hoje enxerga a questão da guerra da Rússia e Ucrânia? Porque a população sabe, os Estados Unidos está em crise, né? A gente está com inflação alta nos Estados Unidos, os Estados Unidos já entrou numa recessão econômica. E, ao mesmo tempo, o governo americano está financiando a Ucrânia ali, né? Enviando equipamentos militares, enfim, tecnologias. Tudo isso tem um custo. Como a população americana enxerga isso tudo? Bom, vamos pegar, por exemplo, a gente acabou de ter as eleições nos Estados Unidos, as eleições legislativas, e os republicanos conseguiram levar a Câmara. Inclusive, o McCarthy, ele acabou de ser eleito presidente da Câmara nos Estados Unidos, substituindo a Nancy Pelosi, né? Quando a gente fala dos democratas, que é o Biden, e hoje a maioria no Senado também, eles têm uma política, em geral, de mais ajuda à Ucrânia. Então, por que esses pacotes gigantescos eles estavam sendo feitos? Porque até o ano passado, a Câmara, o Senado e o presidente eram democratas. Então era fácil aprovar esses planos. Agora a Câmara está de maioria republicana. O McCarthy, por exemplo, que é o atual presidente da Câmara, já anunciou. Esses planos gigantescos de ajuda econômica vão deixar de existir. Os republicanos, eles têm, de maneira geral, medidas mais de austeridade, de responsabilidade fiscal do que os democratas, que em geral são mais gastões. Então, pode ter uma mudança, assim, bem significativa. O Biden, ele vem sendo muito criticado por esses planos que ele vem fazendo, né? O Biden, ele fez plano ali de recuperação econômica, fez plano ali de energia verde, e gastando na casa dos trilhões de dólares em cada plano que ele faz. Então agora, com os republicanos conquistando a Câmara, e se os republicanos conquistaram, isso quer dizer que está refletindo a vontade da população, foi bem disputado, né? Mas quase, aliás, o mundo inteiro está quase assim, 50-50, metade dos lados aí. Mas a tendência é que a ajuda ela fique mais difícil de ser concretizada. Esse pacote que o Biden deu nos Estados Unidos está acontecendo isso. Foi tão alto esse incentivo, vamos dizer, de guerra, né, de bolsa ali para ajudar, vamos dizer, um assistencialismo, que hoje as pessoas não querem trabalhar. Tem emprego, tem placas. A minha amiga mora lá em Boston, ela falou, olha, tem emprego, estão oferecendo e ninguém quer trabalhar. Porque a gente entra numa situação, né? Você ganha
não sei quantos mil dólares. O governo está te ajudando. Para muitas pessoas não faz sentido trabalhar ou estudar, né? Então é muito complicado. E a gente vai ver inflação, enfim. Agora, falando de economia, quem você acha que vai ser mais forte no futuro, se você tiver uma opinião? A China ou os Estados Unidos? Com certeza, no momento é os Estados Unidos, né? Mas no futuro, a Ásia, ela vai ser o centro econômico mundial. Com certeza, a partir de 2050, 2060 e tal. São países que são muito mais competitivos do que hoje é os Estados Unidos, né? Quando a gente analisa os países que tiveram grande crescimento econômico, de maneira geral, foram países que saíram da condição somente de países que exportavam produtos primários tal, e passaram a investir em conhecimento e em tecnologia, que é o que a China mais faz hoje. Por exemplo, a China, ela já superou os Estados Unidos em tecnologia 5G. Eles estão mais avançados que os americanos. Você pega, por exemplo, uma série de equipamentos, que nem eu falei, né, nasci na década de 90. Se meu pai falasse pra mim, olha, comprei um presente chinês pra você, eu ia chorar na época, né? Sim. Eu vim quebrado e Isso tal. é falso. Exato. Hoje em dia a China não é mais isso. Hoje em dia a China tem a Jack Motors, tem Lenovo, tem a Huawei, são empresas gigantescas do mercado mundial, né? E todo mundo produz lá, né, E todo Ricardo? mundo, exatamente. A gente já recebeu diversos empresários gigantes aqui no podcast e eles falam, né, os meus produtos são fabricados na China, porque o custo lá fica irreal, né? Sim, é muito. E além de tudo, a China ela é muito estratégica de localização. A China tem, por exemplo, contato com os tigres asiáticos, tem contato com os Estados Unidos, tem contato com o Japão, tem contato com os principais mercados do mundo. Só tem um pouco de dificuldade com a Europa, né? Um pouco mais distante. Mas até por isso, a China ela tem uma visão muito estratégica a longo prazo, né? A China, por exemplo, ela tem um plano chamado de a nova Rota da Seda. O que eles fazem? Eles estão planejando gastar até 2049, são 100 anos da Revolução Chinesa, está na casa dos 50, 60 trilhões de dólares em outros países, não na China. Em rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, em troca de parceria geopolítica, em troca de dívida, que causa uma relação de dependência, claro, né? E muitas vezes até comprando áreas para estabelecer bases militares, principalmente na África. Então, a China ela tem um plano muito mais ousado que os Estados Unidos. Óbvio que não defendendo o modelo chinês, né? De política, porque eu sou muito mais a nossa democracia liberal ocidental, mesmo com todas as falhas. Mas ter um partido comunista chinês que dita planos econômicos de longo prazo facilita muito mais do que você ter um partido republicano que pensa de um jeito. Aí sai o Trump e entra o Biden, que pensa de outro. Aí, sei lá, próximas eleições, o Ron DeSantis, que é um republicano, é eleito. Aí já troca. Isso dificulta estabelecer planos de longo prazo, porque aí vai ser eleito um republicano. Os democratas vão fazer políticas públicas, talvez não para ajudar os Estados Unidos, mas sim para prejudicar os republicanos. Mesma coisa, vice-versa, né? Agora, a China, ela tem um partido comunista que dita as regras do jogo. Não, vai ser assim, e o nosso plano ele vai sofrer pouquíssimas alterações ao longo do caminho durante os próximos 20, 30 anos. E a China ela tem um apelo gigantesco, que é mercado consumidor, uma mão de obra que já foi mais barata, hoje em dia não é tão barata assim. Por exemplo, hoje, o poder de compra do chinês já é superior ao poder de compra de um brasileiro, por exemplo, em paridade do poder de compra, né? E tem uma localização muito estratégica, além de recursos naturais. Então, a China, por essa visão de longo prazo e pelo potencial gigantesco que ela tem, ela tende a superar os Estados Unidos. Inclusive, novamente, né? A China vai superar, depende da agência que considera, Bloomberg coloca 2035, depende da organização, né? Mas possivelmente, de 2025 até 2040, a China vai ser o maior PIB do mundo. E a Índia, até 2070, também deve superar os americanos. Então, o eixo econômico do mundo, ele está se transferindo para a Ásia. Porque são países que também estão investindo bastante em tecnologia. Sim.